Se você precisa de inglês para o trabalho, mas sente que nunca está pronto, nunca é o suficiente, fica aqui comigo que esse vídeo é exatamente para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre inglês para o trabalho. Aqui você aprende inglês sem perfeição, mas com constância. O que que é a constância? Você estudar um pouquinho todos os dias e ter uma evolução diária. No trabalho, muitas vezes o medo não é errar uma frase gramatical, mas na maioria das vezes é travar numa reunião, não saber enviar ou responder um e-mail, ou até mesmo não saber como se comunicar na hora que for necessário. Ou muitas vezes até não entender uma pergunta que seja simples e não saber responder. E isso não significa que você não sabe inglês. Muitas vezes significa que você ainda não aprendeu o inglês funcional. O que que é o inglês funcional? Aquele que você realmente vai usar na sua rotina diária. E você não precisa ser fluente para conseguir desenvolver esse inglês e saber se comunicar de forma eficiente. O que você precisa é entender, responder, pedir ajuda e seguir. E o que o trabalho realmente exige? A primeira coisa é entender o contexto. O que que é aí entender o contexto? Muitas vezes você não vai entender uma palavra, vai passar algo que você vai falar assim: meu, essa palavra eu não conheço, eu não sei o que está falando. Mas entender o contexto é justamente saber do que se trata o assunto, do que aquela pessoa está querendo te passar. E isso é uma das coisas mais importantes para você desenvolver e saber se comunicar de forma prática, de forma eficiente. Eu vou te passar algumas frases úteis para saber se você realmente entendeu o contexto do que o outro está te passando e saber responder de forma eficaz. A primeira frase é: I think the main point is. Eu acho que o ponto principal é. Você pode dizer aquilo para aquela pessoa para saber se realmente vocês estão na mesma página. A segunda frase é: So, this is about the deadline, right? Então, isso é sobre aí o deadline, que a gente muitas vezes usa no português, ou o prazo final, certo? E aquela pessoa vai te passar a informação, se for exatamente daquela forma. A terceira frase é: If I understand correctly, se eu entendi corretamente, se eu entendi direito, o assunto é sobre isso. Essa frase também vai te ajudar a fazer o assunto fluir de maneira mais clara. A segunda coisa que o seu trabalho vai te exigir é responder de forma simples. Muitas vezes a gente fica pensando, meu, mas eu quero aquele inglês avançado, aquelas frases perfeitas, falar corretamente, falar tudo no eixo, gramaticalmente certo, mas muitas vezes você vai pensar tanto na perfeição que aí você não vai conseguir desenvolver o que é mais importante, que é a sua comunicação. Algumas frases práticas que você pode usar nesse caso é: Yeah, that works for me. Sim, isso funciona para mim. Ou I agree. Eu concordo. No problem. Sem problemas. E a última, I'll do that. Eu vou fazer isso. São frases curtas, claras e profissionais também. Outro ponto que é essencial para você saber lidar no seu trabalho é pedir esclarecimento. Por quê? Muitas vezes você realmente não vai entender o que o outro está te falando. E, para vocês ficarem alinhados, muitas vezes você vai ter que fazer algumas perguntas sobre o tema. E saber pedir ajuda é uma das habilidades aí mais importantes no seu trabalho também. Frases úteis que você pode usar neste caso. Could you explain that again? Você pode explicar isso novamente? Sorry, I didn't catch that. Desculpa, eu não peguei isso, eu não entendi. Can you give me an example? Você pode me dar um exemplo? What do you mean by that? O que você quer dizer com isso? O que significa o que você está falando? E dessa forma você não trava na hora de dizer, você simplesmente continua a conversa. E pode ter certeza que isso vai te auxiliar muito no seu emprego. Tem algumas frases aí que são, vamos dizer assim, coringas aí no seu dia a dia profissional. E elas podem resolver muita coisa aí no seu trabalho. Quais são essas frases? Let me check and get back to you. Deixa eu verificar e retornar para você.
I'll take a look at it. Eu vou dar uma olhadinha nisso. I'm not sure yet. Eu ainda não tenho certeza. That makes sense. Faz sentido. I'll let you know. Eu vou te avisar. Eu vou deixar ciente. Você pode usar essas frases tranquilamente. Pode ter certeza que ninguém vai te julgar por isso. E você não precisa, neste momento, ter um vocabulário avançado para a conversa fluir. E se você precisa de inglês para o trabalho, essas coisas que eu vou citar abaixo não são prioridades neste momento, que é falar rápido, ter o sotaque perfeito, frases difíceis ou tempos verbais avançados. Nada disso vai definir se você é um bom profissional. O que você pode estudar primeiro para ter uma confiança maior na hora de se relacionar com outros profissionais. A primeira é frases para reuniões. Let's start the meeting. Vamos começar a reunião. Any questions so far? Alguma pergunta até agora? Let's move on. Vamos seguir, vamos continuar. Essa última aí te ajuda quando você vê que o assunto se perdeu um pouquinho do caminho, né? Então traz todo mundo de volta para o eixo e continua aí no foco da reunião. Frases para e-mails. Essas frases que eu vou dizer agora também vão te auxiliar muito. Just checking in. Estou apenas verificando, né, para saber aí se as coisas estão ok. Thanks for your message. Obrigado pela sua mensagem. Please let me know if you have any questions. Por favor, me avisa se você tiver qualquer pergunta. Frases que você pode usar também para prazos. The deadline is on Friday. O prazo final é na sexta-feira. I need more time. Eu preciso de mais tempo. Isso pode acontecer muitas vezes quando você não consegue terminar um relatório, um projeto, dependendo aí do seu trabalho especificamente, e você pode precisar de mais tempo para finalizar aquela tarefa. I'll send it by tomorrow. Eu vou enviar isso até amanhã. Todas essas frases citadas de exemplo vão te auxiliar na sua carreira profissional. E tudo isso funciona porque segue uma regra simples, sem perfeição, mas com constância. Eu sempre falo isso com muito foco nos meus vídeos, porque às vezes você quer ser perfeito, falar tudo perfeitamente e acaba não falando nada muitas vezes, porque vem o medo e vem aquela insegurança. Então, poucas frases bem treinadas valem muito mais do que muita teoria. E se hoje você entende mais do que você fala, isso não é um fracasso, mas é um processo. E o inglês para o seu trabalho aí vai ser construído frase por frase. E tenha paciência, que vai acontecer aos poucos. Lembra de falar, se comunicar, que você vai ganhando confiança ao passar do tempo. Se você quer aprender inglês focado na sua área profissional, eu dou aulas particulares de inglês. O link vai estar na descrição abaixo para você entrar em contato. E me conta aqui nos comentários agora para qual área você precisa do inglês. Obrigada por assistir esse vídeo. Segue meu canal para não perder nenhum conteúdo. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que esteja precisando estudar inglês também. Tchau, tchau!